olá, boa tarde a todos. Vamos então aqui dar início ao painel Frotas, um tema do presente e do futuro, onde tenho o gosto de ter comigo o Gustavo Duarte, CEO dos Transportes Paulo Duarte, João Pereira, gestor de grandes contas da Security Service e Class Drive, e aqui, e Mário de Moraes, Country Manager da Bolt. Muito obrigado aos três pela vossa presença. Gustavo, vou passar por si e por um tema não do futuro, mas do presente, que tem a ver com o recente aumento do preço dos combustíveis, com o descongelamento da taxa de carbono. Sabemos que o gasóleo já esteve ainda assim mais caro do que está agora, mesmo com este agravamento fiscal, mas como é que a Transportes Paulo Duarte olha para esta mexida que vem agravar o custo dos combustíveis? Bom, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Bom, eu tenho um mixed feeling relativamente à subida dos impostos. Nós em 2021, durante o governo do anterior governo, o nosso setor foi abrangido por um gasóleo profissional. E, portanto, um gasóleo profissional que, explicando resumidamente o que é o gasóleo profissional, a Comunidade Europeia tem um mínimo olímpico pelo qual nenhum país pode ir abaixo a nível de taxas de combustível. E, portanto, a partir dos 32 cêntimos, nenhum país pode cobrar menos do que 32 cêntimos. E, portanto, Espanha sempre teve nos 32 cêntimos, daí temos o gasóleo mais barato. E nós estávamos, invariavelmente, nos 48, quase 50. O que é que este mecanismo vem trazer? Este mecanismo vem dizer que o transportador profissional recebe em devolução de ISP, de imposto, tudo o que o imposto tiver até aos 32, ou seja, se eu tiver 32, se tiver 42, recebo 10 cêntimos. Okay. Se tiver 43, recebo 11. Neutraliza este efeito. E, portanto, eu diria que o efeito é neutro para os transportadores. É óbvio que eu, Gustavo Paulo Duarte, consumidor, vou pagar mais porque eu não tenho esse benefício fiscal. Esta medida existe em que sentido? Se os transportadores aumentassem esta carga de imposto ao transporte em concreto, as pessoas hoje queixam-se que o preço das coisas estão caras e iam garantidamente ficar mais caras. Estamos a falar que este amortecimento que durante o período do governo anterior, que veio ser reforçado quase no final da legislatura, pós-crise dos combustíveis em março de 2023, em que aí sim retirou-se a carga fiscal quase toda. Os transportadores ficaram muito prejudicados com isso, porque a variação do preço não aconteceu, portanto os nossos contratos estão indexados ao preço do combustível. Como só desceu uma carga de impostos e nós deixámos de receber um retributo fiscal, então nós tivemos um impacto muito grande e foi péssimo para as empresas. Mas isto não aconteceu só em Portugal, aconteceu em Espanha também. E, portanto, nós rapidamente tivemos que fazer alguma força sobre o Executivo para dar um gasóleo profissional extraordinário, que era 17 cêntimos garantidos, independentemente do preço do imposto. E a sua expectativa é que essa situação se mantenha? Eu espero que sim, para bem de todos. Agora, que de facto esta variação dos preços torne-nos mais ou menos competitivos relativamente à Espanha, nós estamos a sentir muita dificuldade em reter os consumos em Portugal. Eu próprio, uma empresa como a minha, que apesar do gasóleo profissional, o gasóleo em Espanha continua mais barato. Por outras questões que não imposto, por incorporação de biocombustíveis, pelo preço da incorporação de biocombustíveis e outras. Isso significa que cada vez que há essa oportunidade, abastecem em Espanha. Eu, se lhe disser que eu abasteço o mínimo possível em Portugal, este é o tema. Portanto, aquela visão em que mais imposto é mais receita, neste caso não aplica, que é mais imposto é menos receita, e aquilo nós conseguimos provar no gasóleo profissional. Houve uma incorporação muito grande, cerca de 75 milhões de litros que passaram a ser tributados em Portugal, que Portugal não os vê. E hoje estamos a sentir esse efeito outra vez e, portanto, estamos a tentar fazer uma força com o Executivo para que esta brincadeira dos impostos de subirem e descerem depois tem um impacto muito grande na economia, porque há uma captura de receita que deixa de acontecer, porque rapidamente os transportadores passam todos os que podem e que fazem transfronteiras a abastecer em Espanha. Fora de Portugal. Enfim, só para fecharmos aqui este tema, queria só perceber no enquadramento atual, isso significa que os custos de transportes de mercadorias tendem a aumentar no próximo ano, tendem a ficar estabilizados, querem a baixar? Eu vou-lhe dizer, e falávamos um pouco antes, que é nós transportes, e eu falo um bocadinho com o chapéu de transportes, que é nós somos os
os patinhos feios são os gordinhos, aquela visão do camionista, não é? Gordinho, feio, e isto tendencialmente tende a agravar-se, ou seja, nós não somos um setor a apoiar. Temos visto muito lobby da ferrovia, temos visto muitos outros lobbies a darem apoio a alguns setores e o transporte rodoviário tende a não ser ajudado. Porque polui, porque sem isso os preços vão tender a subir. Tudo está a aumentar, o preço dos caminhões está a aumentar, o preço da mão de obra está a disparar e, portanto, se não houver apoio, a tendência será sempre subida. E, portanto, ou nós temos estrategicamente aqui alguma visão, enquanto país, de como ajudar os transportes, ajudamos a economia, ou então se nós achamos que o setor dos transportes é um setor que é deixado ao seu próprio norte, é óbvio que isto vai tudo para o preço, e indo tudo para o preço, lamento, mas vai chegar... Depois passa dos transportes para o preço genérico dos produtos. Mário, enfim, isto também tem um impacto na atividade da Bolt, porque a frota dos motoristas que trabalham para a Bolt, obviamente, é genericamente de combustíveis fósseis, cujo preço está a aumentar. Isto pode levar também a um aumento do preço que a própria Bolt vai ter que cobrar, por exemplo, a partir do próximo ano. Eu, antes de mais, agradecer o convite e acho que é um painel muito interessante, com visões diferentes do que é a mobilidade, não é? Tanto de pessoas, de mercadorias. Aqui um ponto introdutório que eu acho que é muito importante: a Bolt não tem frota. Trabalha com operadores que têm as suas frotas. E aqui vamos deparar-nos com muitas realidades diferentes. E que tem muito impacto este tema que estávamos a falar agora, porque temos uma realidade de uma frota unipessoal, de um carro, 2 carros, e temos a realidade de frotas mais profissionalizadas de 500, 600 carros. E, portanto, toda esta realidade coexiste em Portugal e como é natural no nosso país, portanto, temos muitas pequenas empresas e também aqui temos muitas pequenas empresas. Há uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é, no nosso caso, a proliferação dos carros elétricos é grande e é muito maior do que é no caso do país. Por razões óbvias de negócio, não é? A questão de, se eu estou a fazer viagens numa cidade, o carro elétrico realmente é muito eficaz e rentável neste tipo de transporte, não é nos mais longos, e portanto aí entramos noutra questão de infraestrutura, mas a maioria continua a ser combustíveis fósseis. O que é que acontece? Acontece que, obviamente, se os preços continuam a subir, isto é um componente muito importante destes operadores de TVD que trabalham connosco. Há uma pressão para o custo subir. Há uma pressão para o custo subir, para as margens de toda a gente diminuir, portanto começa-se a criar uma pressão em cima de algo que de facto é dos poucos fatores que nós não conseguimos ajudar, não é? E estava aqui a ouvir a questão do gasóleo profissional e portanto, quiçá é uma ideia que podemos pôr em cima da mesa. Abranger também os TVD. Abranger este tipo de... Abranger este tipo de setores. Há uma revisão de lei que está para sair no nosso setor e, portanto, se calhar isto é uma forma também de controlarmos e de garantirmos que há um controle de custos e que também não passa para o consumidor, nem retira rendimento aos operadores e aos motoristas que trabalham com eles. Mas isso para já ainda não está previsto na legislação? Ainda não está previsto. Aliás, eu acho que o painel abriu-me aqui também muitas ideias nas discussões que iremos ter com o Executivo para trazer este ponto, porque muitas vezes focamos só na questão do preço e eu acho que aqui é um ponto importante, que é o consumidor português, e temos que adaptar à realidade do que é o nosso país, não tem elasticidade na sua carteira para acomodar alterações de preço em todos os setores. E o que nós vemos, da nossa parte Bolt, é que nesta parte da mobilidade nós estamos a fazer um trabalho muito importante de complementaridade. E, portanto, as pessoas usam cada vez mais porque há um preço que permite usar e, portanto, permite suprir algumas necessidades que o nosso país tem de estruturais. Claro que se nós começarmos a aumentar o preço, se os preços nos supermercados aumentarem, de repente as pessoas não têm como adquirir tudo isto e quem sofre é um setor que cresceu e que neste momento há muita gente a depender dele, portanto não é negligente. Mas fiquei sem perceber se os preços vão subir ou não. Depende. Há sempre aqui uma análise custo-benefício. Obviamente que às vezes nós incorporamos da nossa parte alguma parte dessa subida, não é? Portanto, deixamos rendimento para os operadores. Outras vezes temos mesmo que subir preços. E, portanto, isso poderá vir a acontecer. Agora, no nosso caso, sendo uma plataforma de mobilidade, o fator preço é muito dinâmico. Portanto, o preço sobe em algumas alturas, desce noutras, não é tão estável, nem é por contrato como é noutros setores. Exatamente. João,
Sabemos que o mercado automóvel na Europa está a atravessar um período mais difícil, quer na comercialização de carros novos, quer a própria indústria. Isso tem algum impacto na atividade da Glass Drive em Portugal? Não tem? A atividade em Portugal continua a crescer? Bem, boa tarde a todos. Agradeço também o convite. O impacto na Glass Drive. Impacto há sempre, porque nós também, como produtores de vidro automóvel, temos feito os investimentos necessários para ir acompanhando a evolução do mercado. Do ponto de vista prático ou imediato, o impacto não se sente tanto, porque nós na Glass Drive, como prestador de serviço, nós o que de facto precisamos é de carros na rua, carros a circular, e que por isso transformem essa circulação depois em serviços para a Glass Drive. E isso de facto é uma realidade que nós temos vindo a assistir. Eu creio, e há pouco também comentávamos lá fora, eu creio que cada vez há mais carros na rua, o trânsito é cada vez maior, deixou de se ter aqueles polos de trânsito das horas de ponta, da manhã e da tarde, passamos a ter trânsito o dia inteiro, e essa circulação de viaturas, depois acaba sempre, muita circulação também à autoestrada, muitas viaturas comerciais. As autoestradas são sempre propensas à projeção de pedra, por isso nós, nesse capítulo, não sentimos tanto o impacto no negócio, porque com muitos carros na rua, nós temos agora, do ponto de vista depois de começar a fazer face aos investimentos que vamos tendo tecnológicos, sim, vamos ter impacto, começamos a fazer muito desenvolvimento tecnológico, muito vidro novo, muitos modelos novos, que se depois, de repente, as marcas não conseguem vender, é investimento que a gente não consegue depois pôr no mercado. E recuperar. Gustavo, volto a si e para falar o tema da sustentabilidade, que hoje em dia é incontornável, e quando falamos de transportes também, enfim, porque tem também aqui um peso importante nas emissões globais, enfim, 8% foi o número que eu encontrei, mas enfim, isto é uma preocupação e uma pressão geral. Como é que a Transportes Paulo Duarte está a fazer este caminho da descarbonização? Bom, em primeira nota, apesar de que os transportes não estão abrangidos por relatórios de sustentabilidade, a Paulo Duarte irá fazer a apresentação do seu primeiro relatório de sustentabilidade. Isto gera em nós uma obrigação. Não é que essa obrigação já não esteja no DNA da empresa, portanto em projetos passados, e aquilo que nós fazemos, e nós hoje somos reconhecidos como das empresas que mais projetos apresentamos ao mercado, sejam de alterações, comentávamos há pouco, sejam projetos de olhar para clientes e perceber que dentro daqueles clientes o que é que nós podemos aportar para reduzir emissões, trabalhar com menos caminhões, criar eficiência nas frotas, trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, não termos lá 200 caminhões e podemos ter só 100. E, portanto, essa sempre foi um DNA da nossa empresa. E isso permite já ter algumas reduções expressivas? Não, isso sem dúvida. Repare, nós há cerca de 2 anos aprovou-se, muito impulsionado pela Antran e pela Transportes Paulo Duarte, um diploma de pesos e dimensões em Portugal, em que nós passámos a ter os caminhões com uma capacidade de 40 toneladas, que era aquilo que sempre tivemos nos últimos 30 anos, e passámos a ter 44 toneladas ou 60 toneladas. 60 toneladas aí com veículos específicos, mais longos, e portanto já 2 semi-reboques, já não só um, começámos a ter alguma transformação. Neste sentido é aquilo que nós consideramos que a redução da pegada de carbono dos transportes não é aquela fácil de argumentar que é não, vamos todos para o elétrico ou vamos todos para o hidrogênio, porque essa não está à dimensão de 1 ano, 2 anos, 5 anos. A eletrificação de frotas de transporte por dias ainda é uma miragem. Se hoje é difícil para um particular, imagino para profissionais. E, portanto, se nós formos caminhões a carregar em carregadores normais, se calhar temos falha de eletricidade em muitos sítios da cidade. E, portanto, hoje não é uma realidade e não está à distância de 5, 6 anos. Não está. O mercado não está preparado, as próprias marcas não têm tecnologia e aquilo que há é tudo muito incipiente, muito caro e, portanto, o consumidor também não está disponível a isto. Agora, o que é que nós estamos a fazer? E estamos a tentar aprovar agora uma melhoria a esta lei dos pesos e dimensões. Repare, Lisboa-Porto é aquele grande fluxo do país. Como é óbvio que depois portos e saída de Portugal, mas Lisboa-Porto é o grande fluxo de mercadorias do país. Se nós conseguimos olhar para um Lisboa-Porto e eu disser, olha, dentro de
situação fora da caixa. Temos a A1, porque os caminhões não só são chatos porque emitem, mas também são chatos na estrada. Também reconheço que andar na estrada com caminhões é chato e geram muitos acidentes também, porque as pessoas assustam-se. É algo que não é fácil para o público. Sim, às vezes é quase encarado como um obstáculo. Não é? É isso. E portanto, eu percebo que é fácil dizer, temos que acabar aqui com os caminhões. Mas não é bem assim. Portanto, olhar para uma A17, A29 que estão vazias e dizer então, olha, vamos pôr aqui o eixo Lisboa-Porto numa autoestrada que está vazia, o Estado paga 2 vezes, paga numa passagem, mas e deixa de pagar a manutenção que nós andamos a fazer nas estradas nacionais, porque os caminhões vão todos pelas estradas nacionais. Aquilo que nós vemos, caminhões na autoestrada, é 0,1% dos caminhões. Se andarem em estradas nacionais, Lisboa-Porto, numa Nacional 1, então vão ver o que é que são caminhões a sério. Portanto, nós estamos a danificar a infraestrutura pública que sai da área pública e, portanto, vai às infraestruturas de Portugal e estamos com autoestradas vazias e está o Estado também a pagar a concessionárias não passagens. Isto são aquelas coisas que não fazem sentido. E, portanto, se nós olharmos para uma estrada que não tem caminhões e passa a ter, e os caminhões, em vez de medirem 25,25 metros, que é hoje o que tem, se calhar se medem em 32 metros, em que um caminhão leva 2 semi-reboques, em vez de irem 2 caminhões, vem um. E, portanto, eu estou automaticamente a reduzir 50% da pegada de carbono do meu setor. E, portanto, são ações destas que dentro do nosso setor nós temos que promover. Porque esta história de dizer que o gasóleo é tudo mau, mas dentro do gasóleo ainda temos muito para fazer, fora os combustíveis alternativos, que nós hoje, por exemplo, na nossa frota já estamos a usar cerca de 15% dos combustíveis já são com B15, incorporação até 15% de combustíveis alternativos. O HVO, que já é 100% descarbonizado, que ainda tem uma diferença de quase 20 cêntimos para o gasóleo normal, mas de facto há clientes preocupados com isto e que não se importam de pagar aquele extra mal para ter a sua própria frota 100% descarbonizada. Eu, quando encho um caminhão com HVO, eu emito 0% de carbono. E, portanto, são alternativas destas. Mais rápidas e já disponíveis. E ainda não mudei de caminhão, ainda não gastei dinheiro e ainda não poluí o mundo a construir mais caminhões. E hidrogênio? Poderá o ser hidrogênio, eu tenho uma visão, aliás, a estratégia da nossa empresa assenta muito no hidrogênio. O nosso crescimento é sustentado em 2 grandes áreas, alimentação e energia. Na energia, eu hoje sou o maior transportador de matérias perigosas da Comunidade Europeia, desculpa, Gustavo, mas não sou. Talvez um dia. Da Ibéria. Mas nós olhamos para Portugal e para a Espanha como um potencial, não venham os políticos estragar tudo isto, um potencial grande produtor energético para a Europa. Percebemos esta geopolítica a mudar, a nossa não dependência energética e de alimentação, e a Paulo Duarte está-se a posicionar nisso. Para o transporte de hidrogênio, principalmente. Porquê? Porque o verde e a fonte de energia, para além dos países que já têm nuclear, eu não acredito que quem não tem nuclear venha a ter, mas acredito que quem não tem possa vir a ter, e vejam os investimentos que a Cepsa e que a Repsol estão a fazer no sul de Espanha. E, portanto, para produzir energia verde é preciso área, sol, clima, não é? E, portanto, quem é que na Europa tem isto tudo? Ibéria. E, portanto, olhando para a Ibéria e olhando para os investimentos que estão a ser feitos no sul de Espanha e no sul de Portugal também, com o Sines também a ser alvo de grandes investimentos destas 2 companhias, há uma oportunidade. Achamos que poderemos ser nós, Ibéria, ser o grande produtor de energia verde para depois transportá-la, e aí estamos nós para depois transportá-la. Hoje é o gasóleo, amanhã será outra coisa que andará nos caminhões. Mário, numa entrevista que deu aqui ao ECO, em janeiro, afirmou que o objetivo era ser líder de mercado este ano. Já conseguiu? Ser líder de mercado no ano, temos que fechar o ano. Estamos muito perto do objetivo. Achamos que vamos fechar como queríamos e vamos continuar por aí. E a ideia aqui, e eu acho que é um ponto muito importante e que pega aqui muito com isto, que é, falamos muitas vezes na sustentabilidade e a Bolt tem uma missão que é de facto sustentável, mas a nossa grande batalha, e que acho que estamos a ganhar, além de com o nosso competidor, é com o carro pessoal. E ainda há poucos dias eu fiquei muito contente por ser um estudo de uma entidade que é patrocinada pelo governo, portanto nada tem a ver connosco, que disse a proporção é de 1 para 20, não é? Há um carro a fazer mobilidade para 20 carros individuais a entrar na cidade. E portanto isto faz com que nós consigamos ir buscar mais mercado e mais viagens e servir a cidade de uma forma muito mais eficiente pela substituição de carros mais novos, carros que poluem menos. Estamos a ganhar cota de mercado, são novos clientes e estamos a dar à cidade, ou a tentar tirar da cidade o caos que é. Mas continuamos a ter, de facto, muito transporte individual. Continuamos. Culturalmente é muito forte em Portugal,
Isto pode ter várias origens, mesmo da infraestrutura de transportes que tínhamos, e o que nós nos focamos cada vez mais é garantir que há uma complementaridade. Portanto, se eu conseguir ter o meu last mile, portanto, os meus últimos quilómetros, servidos de uma forma confortável que eu quero, eu provavelmente já pondero não trazer o carro individual. Esta mudança é muito mais evidente nas gerações mais novas, e que se preocupam cada vez menos com isto, mas começamos a ver também cada vez mais nas gerações mais velhas, e portanto este grande objetivo de ser a líder de mercado não é só uma guerra forte com o nosso competidor, é também ir buscar todo um mercado que estava a usar muito o carro individual e que a todos os níveis é péssimo para as cidades. E a taxa de crescimento este ano vai em quanto? Ou seja, continuamos em 2 dígitos. Em 2 dígitos. Depois de crescermos mais de 50%, mais de 30% ano sobre ano, continuamos a crescer em 2 dígitos. Portanto, continuamos saudáveis nesse ponto, o que quer dizer que, de facto, há uma necessidade, não é? E as pessoas continuam a querer usar este tipo de serviço. Há, apesar de tudo, alguma mudança de hábitos? Mais uma vez, nós vemos muito nas gerações mais novas. Acho que, ao dia 2, se calhar uma geração entre os 18 e os 25, comprar carro não é a prioridade que era noutras gerações, e vemos também as pessoas cansadas do trânsito e de ter que estacionar um carro e ter que encontrar um lugar e ter que pagar um lugar e todo este custo de oportunidade que temos na nossa cabeça, pensarem, ok, eu posso fazer uma parte da viagem no modo, outra parte da viagem no TVDE e chego ao meu destino. E eu acho que o grande crescimento vem daí. João, a Saint-Gobain, enfim, como aqui já nos referiu, faz a produção dos para-brisas e juntou esta componente da prestação de serviços com a Glass Drive. É este um modelo virtuoso de futuro para a indústria automóvel, combinar a produção com uma aposta cada vez maior nos serviços? Sim, eu creio que pode passar por aí. Foi muito simples. A Saint-Gobain existe há mais de 350 anos, produz vidro para a construção e produz vidro automóvel. E mais concretamente em Portugal, o que aconteceu foi que há cerca de 28 anos atrás, está a fazer agora, chegou-se à conclusão que produzimos o vidro, distribuímos o vidro e depois tínhamos prestadores a dar o serviço aos titulares das viaturas. E então encontramos aqui uma necessidade e mais um crescimento em termos de atividade. Criámos a Glass Drive para fechar o circuito, chamemos-lhe assim. E que está só em Portugal? Não, temos também em Espanha, temos em Itália, temos em França, naturalmente, temos em vários países da Europa, e isto é fechar o circuito. Produzimos, distribuímos e fazemos o serviço. Eu acho que isto também permite reduzir custos, e ao reduzir custos também vamos conseguir oferecer aos consumidores um serviço menos dispendioso. Até porque a experiência de quem parte um vidro nunca é uma experiência desagradável, por isso nós conseguimos transformar a experiência de forma positiva e menos onerosa, estamos mais próximos que a pessoa não fique tão arreliada. Nós caminhões somos os grandes comerciais destes senhores, não é? Portanto, nós é que arranjamos negócio. Exato. Se os caminhões partem os negócios, eu estou a ver uma comissão a sair aqui, não dá? Não, mas há uma simbiose entre os negócios. Há pouco o Mário falava e eu concordo em absoluto com esta tendência das gerações mais novas começarem a ligar menos à propriedade do bem, da viatura, e as que ligam também começam a orientar as suas vontades e as suas necessidades para os veículos de alugueres de longa duração. Eu acho que cada vez mais a sociedade portuguesa, gerações mais novas em particular, começam a desvalorizar aquele sentimento que era muito latino, que é eu quero um carro, eu tenho o carro é meu. Porque há ali uma série de serviços associados que tornam tudo muito mais fácil para quem tem que andar de carro. Rating depois, enfim, imagino que os serviços depois vão parar também à Glass Drive. Para nós e ficamos com os serviços todos localizados em polos, porque enquanto nós privilegiamos também muito a oferta do serviço móvel aos titulares de viaturas, mas de repente, quanto maior é a utilização das viaturas, mas por via de rentacares, empresas com rentings,
nós de repente temos o nosso serviço todo muito localizado em determinados polos, e sim, também à semelhança do que o Gustavo falava, uma grande concentração Lisboa-Porto, no nosso setor de atividade, depois ali também uma concentração razoável Algarve e Madeira. Mas acontece tudo muito dentro destes 4 polos, com estes dois, as cidades Lisboa e Porto a serem predominar. Exato. E, Gustavo, outro desafio que o setor enfrenta é a falta de mão de obra. Como é que a Transportes Paulo Duarte está a tentar enfrentar e resolver este problema? Bom, mais uma vez muito envolvidos nos vários temas, tivemos greves, tivemos uma série de temas ao longo dos últimos anos, mas de facto é uma tendência que não é só em Portugal, é mundial, e isto tem um bocadinho a ver com isto, com as novas gerações e a atratividade da profissão. Porque já ninguém se despede ou ninguém sai de uma empresa de transportes por salário. Hoje em dia estamos a falar, se calhar ninguém sabe, mas um motorista hoje que trabalha 8 horas normais, vai dormir a casa todos os dias, leva para casa líquidos perto dos 2.000 euros. Não é? E portanto já não é por salário que as pessoas saem. É de facto pela penosidade da profissão. É óbvio que eu gosto de ir buscar as minhas filhas, pôr as minhas filhas. O motorista não tem esta capacidade. Acontece qualquer coisa à meia da manhã, é preciso ir buscar uma criança à escola. O motorista também não está disponível porque está se calhar em Castelo Branco. E portanto é a penosidade da profissão que ao longo dos últimos anos veio trazer custo e 2, o custo pela falta. O que é que nós pensamos, o que é que nós temos feito? Bom, escolas de condução, pagar cartas a muita gente, pegarem filhos de colaboradores mas a verdade é que eu vejo normalmente um pai que era médico, o filho queria ser médico, um pai que era advogado, queria ser advogado. Eu não vejo pai motorista, filho motorista. Isso é uma tendência que não conheço nenhum filho de motorista que queira ser motorista. E como é que isso se resolve então? O que nós temos visto que pode vir a acontecer, e aliás estamos a preparar tecnologicamente a nossa empresa para isso, que é acabar com a penosidade. E como é que se acaba com a penosidade? E também o custo. Que é muito futurista, fala-se cada vez mais nos autónomos, nos caminhões andarem sozinhos. Eu não sou muito crente relativamente ao autónomo, veículo 100% autónomo. Porque nós, bem, a nossa jurisdição e a nossa lei tem sempre um tema que é: tem que acusar alguém, tem que haver sempre um culpado. E portanto, se o caminhão vai sozinho e aquilo tem um acidente, culpado, é sempre mais fácil apontar logo o dedo ao motorista, não é? E portanto aquilo que nós vemos, uma questão que já não é tão longe, isso já é uma realidade, já se estão a fazer testes com muitas marcas, que é: eu em vez de ter um parque cheio de caminhões, vou ter um parque cheio de simuladores. E eu vou ter os motoristas a trabalhar em simuladores. O caminhão está na Alemanha, ele está ali, trabalha 5 horas, 6 horas, 7 horas, vai a casa, vai almoçar a casa, entra outro, depois entra o do Paquistão, depois entra o do Zagueiro, o caminhão trabalha 24 horas, 7 dias por semana, sem descanso e sem penosidade. Porque de facto está à distância da sua casa, tem os horários, tem a sua flexibilidade. É óbvio que o desenvolvimento da tecnologia já existe e portanto esta tecnologia já existe, e o motorista deixa de ser aquele motorista que está com o caminhão, mas que passa a ser um piloto de um caminhão numa qualquer geografia e que consegue controlar um caminhão em qualquer geografia. O que é que isto também traz? Traz desafios a toda a cadeia, que é hoje um motorista chega e descarrega o carro, se calhar já não é um motorista que vai descarregar o carro, já é o parceiro ou o cliente que tem que ter alguém para descarregar o carro. Os vidros, olha, se calhar já não somos nós que vamos ao vidro, é o vidro que vai ao caminhão. Se o pneu arrebentou, já é o homem que vem toda a economia ou todo este circuito tem que se ajustar a esta realidade, porque de facto o custo da mão de obra é o grande fator de custo hoje em dia. Na estrutura de custos, o custo da mão de obra anda perto dos 42%, e portanto 42% de muito é muito, e cada vez mais. Nós temos indexado o nosso salário ao salário mínimo nacional, e portanto ou sim eu tenho aumentado 6, 7% todos os anos. E portanto estamos a falar nos últimos a partir da convenção que nós tivemos em 2019, eu aumentei 40%. E portanto, se estes 40% tocam em tudo e depois queixam-se que a inflação está cara, é normal que isto vai. Portanto, a dependência de pessoas passará pela não penosidade, e a não penosidade é encontrar soluções para que as pessoas queiram conduzir um caminhão, mas não tenham que estar. Pois não tem essa tal penosidade. Isto é um bocadinho fora da caixa, mas é aquilo que eu acredito. Estamos aqui também a refletir sobre isso. Não o autónomo, porque o autónomo tem os seus temas, e estamos a falar de um caminhão com 60 toneladas sozinho,
propriamente um ligeiro que bateu numa senhora. Mas... Mário, no caso da Bolt, também tem havido mais dificuldade em conseguir motoristas, nem por isso? Eu acho que temos de parar aqui, porque o setor em si é muito autónomo, portanto é um setor com muita flexibilidade, e o que nós vemos é, cada vez mais temos motoristas que trabalham com os operadores a tempo inteiro, e portanto que começam a fazer disto uma profissão estável. O setor vem de uma evolução de muita gente que usava o setor como um complemento de rendimento. E isso ainda é a grande maioria dos casos das pessoas que estão, portanto, pessoas que complementam. O que nós vimos foi, face às alternativas que existiam, e aqui o Gustavo acabou de dizer que talvez também haja outras alternativas e transições para alguns, mas face às alternativas que existiam no mercado, esta era uma profissão que lhes dava mais rendimento e a tal flexibilidade que as pessoas procuram hoje em dia, que é, eu posso parar de trabalhar ao meio-dia e fazer o que tenho a fazer e voltar a trabalhar às 2. Exato. E, portanto, esta flexibilidade faz com que o setor tenha sempre pessoas a entrar, mas o líquido já não move há muito tempo. Ou seja, há uma entrada e saída, portanto há pessoas que fazem durante algum tempo, pois, e aqui todos temos esta realidade presente, são profissões que são muito desgastantes, e, portanto nem toda a gente consegue ficar constantemente a fazê-las, e saem, algumas entram outras, portanto muita gente a entrar, continua a haver tanto um fluxo normal, não quer dizer que haja líquidos mais pessoas a trabalhar no setor. Mesmo com a imigração, enfim, que tem contribuído de facto muito para... Mesmo com a imigração, motoristas, sim, continua a ser. A imigração, temos vários tipos, não é? E discutem-se vários tipos. Nós temos uma percentagem de portugueses, é a maioria, portanto, a maioria são portugueses. Temos uma imigração típica de Portugal, que são brasileiros, portanto, que também é uma parte muito grande. Temos outros tipos de imigração ao dia 2 que têm uma representatividade razoável, mas não são a maioria. O que é que acontece? Mais uma vez, também são pessoas que vêm, como todos os imigrantes sempre fizeram, vão para um país, ganham dinheiro, ganharam dinheiro suficiente, vão a outra vida, e portanto isto acontece muito. E aqui eu acho que é um dos mitos que nós tentamos tirar um pouco da cabeça das pessoas, é o facto do número de licenças emitidas aumentar muito, não quer dizer que haja mais gente a trabalhar no mercado, porque as pessoas saem e entram novas. Daí que o líquido se mantenha mais ou menos. Tem algum número? Nós já partilhámos este número várias vezes. Nós estamos a falar de cerca de 30 mil motoristas a trabalhar através de operadores em todo o país e, no nosso caso, ilhas, porque nós estamos nas ilhas também. Um número que se tem mantido então estável agora. Enfim, o Gustavo estava aqui a falar da condução autónoma. A Bolt também já está a olhar para essa realidade? Nós vamos seguindo as evoluções. Eu acho que esta é a forma certa. Mais uma vez, eu acho que não está tão ao virar da esquina como às vezes se pensa que está, não é? Portanto, acho que há muito a fazer. Acho que há uma questão crítica quando é um caminhão de mercadorias, crítica quando transportamos uma pessoa, que é, se houver um acidente, quem é que tem o ónus do acidente? E enquanto não resolvemos conceptualmente como sociedade esta questão, eu também não vejo que seja uma evolução para amanhã. Nós estamos muito atentos a todos os testes que se fazem, mas não está nos nossos planos de curto prazo. Até porque em cidade parece-me bastante mais complexo do que, lá está, uma autoestrada em que é mais ordenado o trânsito. Sim, em cidade tem muitas questões, temos peões, temos imprevisíveis, temos pessoas que se mexem, mas temos, e eu muitas vezes discuto isto com a minha equipa, que é efetivamente só dia 2, e isto, uma pessoa que está a conduzir profissionalmente é muito mais eficaz na cidade e é muito, tanto poupa tempo, recurso à cidade. Um carro autónomo então automatizado pouparia muito mais. A questão é, temos que estar preparados para que ele exista e ele tem que ter uma fiabilidade que ainda ninguém conseguiu demonstrar no mercado. João, estamos a falar de futuro, olhamos muitas vezes para o para-brisas como um pedaço de vidro. Hoje em dia ele é muito mais, não é? Enfim, já vem equipado com sensores que permitem, enfim, sistemas de assistência à condução, nomeadamente que vão possibilitar também a condução autónoma. Enfim, o para-brisas vai de facto continuar a ter um papel cada vez mais importante daquilo que é o... Sim. Os tempos da tal peça de vidro que encaixava na parte da frente da viatura já vai longe. Nós antigamente, se recuarmos alguns anos, nós contaríamos os modelos de para-brisas pelo número de modelos das viaturas, das diversas marcas.
Hoje em dia posso dar um exemplo que há marcas que o mesmo modelo de um para-brisas temos 7 modelos ou 8 modelos. Porque em função da tecnologia com que é porque equipado. uns não têm nada, porque os outros têm tudo, e tudo é aquecido, térmico, acústico, com o sistema ADAS, que é o apoio à condução, que nos permite a detecção do peão, que nos permite a detecção de obstáculos, a distância entre veículos, o limpar do vidro, o acender das luzes. Por isso, há viaturas neste momento que têm 7, 8 modelos de para-brisas. Isso traz-nos também um desafio. O desafio é depois conseguirmos acomodar em termos de postos de logística, de armazéns, todos esses vídeos, porque antigamente nós conseguimos fazer com meia dúzia de slots no armazém a arrumação de todos os modelos. Hoje em dia precisamos de armazéns substancialmente maiores. Também é verdade que hoje em dia o transporte chega muito mais rápido e não temos a necessidade de estocagem tão grande. Mas sim, o para-brisas vai continuar a ter cada vez mais informação e cada vez mais dependência na condução. Enfim, para terminarmos, eu queria só, enfim, perguntar aos três planos para o futuro. Investimentos é que a Paulo Duarte tem previstos, planos de expansão? Bom, o nosso caminho, somos uma empresa de base familiar e, portanto, hoje já estamos muito presentes em Portugal e Espanha. Fazemos toda a Europa, mas as bases da empresa são Portugal e Espanha. E nós duplicámos o tamanho da empresa em 2 anos por via de aquisições. Portanto, nós hoje faturamos cerca de 125 milhões só em transporte. Temos 1.400 pessoas. Hoje já começa a ser uma estrutura muito, muito pesada. Mas o nosso caminho é e será o acompanhar os nossos clientes. Os nossos clientes têm crescido cada vez mais e vemos aquisições também a montante da nossa empresa. Portanto, os nossos clientes, por estratégias de concentração de mercado, por dificuldades, e portanto vão absorvendo parceiros, e nós temos que crescer. O meu grande desafio é eu nunca depender mais de um cliente do que de outros, e portanto nós já tivemos uma fase em que se calhar o meu maior cliente pesava 35% da minha faturação e eu não vivo bem com isso. E eu não vou dizer a esse cliente, olha, já não posso crescer mais contigo, não, eu tenho a crescer com outros para diluir. E portanto a nossa estratégia é este crescimento orgânico e inorgânico, e portanto na aquisição percebemos que estamos em estágios de maturação enquanto empresa muito superiores às do mercado, e portanto onde os outros têm dificuldades, nós se calhar conseguimos absorver e ganhar margem. Isso significa fazer novas aquisições? Passará sempre por fazer novas aquisições no futuro próximo. Há alguma planeada para breve? Muitas. Agora aquilo anda tudo em pipeline, depois anda tudo em pipeline, mas depois ali os ultimamente falha sempre ali qualquer coisa, portanto, não, mas nós temos um objetivo mas na Península Ibérica? Principalmente Península Ibérica. Até consolidarmos os 2 negócios que nós falámos, da energia e da alimentação, na Península Ibérica. Esse é o nosso foco. Bem, eventualmente estamos sempre abertos a mais oportunidades, e pode haver um parceiro estratégico que queira fazer este barco connosco, mas de facto o nosso caminho enquanto empresa portuguesa é liderar o mercado ibérico, e percebemos que eu hoje já tenho 60% em Portugal, 40% da faturação em Espanha, e possivelmente este ano já estou nos 50-50. A partir de agora Espanha vai pesar mais. O mercado de Espanha não tem nada a ver com o português, e de facto trabalha-se com melhores margens em Espanha, trabalha-se com maiores taxas de crescimento em Espanha. Significa que essas aquisições serão sobretudo em Espanha? Ou ibéricas, ou empresas que tenham nas 2 geografias, mas principalmente em Espanha. Mário, e no caso da Bolt, vamos ter novidades este ano? Vamos ter novidades na execução daquilo que era um dos grandes objetivos que eu tinha, que era estar em todo o Portugal. Portanto, fizemos um grande esforço no crescimento do que são todas as cidades que não são Lisboa e Porto, não é? Que são os polos para toda a gente. Vamos lançar operações no Porto Santo, na Madeira, vamos lançar operações nos Açores até ao final do ano. Portanto, mas Bolt mesmo o volume de carros? Sim. E vamos começar a construir em cima disto o que nós chamamos casos de uso diferentes. Portanto, tivemos em teste e vai agora ficar disponível para todos a entrega de mercadorias na questão de last mile, portanto pequenas entregas, que eu preciso de ponto a ponto, que é algo que não existe uma solução, e vamos continuar a crescer os casos que facilitem às pessoas. A ideia é sempre a mesma: ser mais fácil eu mover-me dentro de uma cidade
sem ter que pensar em ter carro próprio, sem ter que pensar em ter o ónus de ter este pensamento de estacionar, de andar de um lado para o outro. E isto vai querer dizer que se calhar algumas pessoas querem uma categoria com um veículo muito mais pequeno, outras querem uma categoria com um veículo muito maior, e no meio existem muitas possibilidades que nós estamos a explorar. Portanto, maior diversidade de tipo de veículos. Maior diversidade de tipo de veículos adaptados a cada cidade. Portanto, em Lisboa vou ter uma realidade de veículos, em Castelo Branco terei outra certamente. Esse last mile é para lançar em todas as cidades onde já estão ou só é para lançar em todas as cidades que já estamos. Há uma oferta disponível no mercado, não há muito, mas há algum tempo que eles podem ocupar e, portanto, a nossa ideia é arranjar casos que façam sentido para as pessoas e para quem está a trabalhar no setor. E isso tudo, essas novas localizações, este serviço last mile é para arrancar quando? Já. Este até ao final deste ano. Até ao final deste ano. João, e no caso da Glass Drive, sei que abriram 2 novos centros já este ano, está prevista a abertura de outros centros? Sim, nós desde que existimos em Portugal, nós sempre quisemos estar presente e próximo dos clientes, daí termos também uma rede de centros espalhada pelo território nacional e ilhas, temos cerca de 140 lojas abertas e onde encontrarmos necessidade de abrirmos uma nova loja, porque nós temos alguns centros que nem é tanto por volume, mas é porque só pelo simples facto de eu viver no interior, numa zona muito distante de tudo, eu não tenho obrigatoriamente que ser penalizado e não conseguir chegar a uma série de serviços. Por isso nós estamos presentes em quase todo o sítio, todas as zonas geográficas que entendermos que falta cobertura e que pode ser útil, abrimos, estamos sempre disponíveis. Temos também uma rede de franchisados grande, nós não somos só centros próprios, que também nos permite, junto dos parceiros, também a sua própria necessidade e vontade de crescimento, também nos ajudar a marcar presença tão facilmente. Depois temos desafios no que diz respeito à sustentabilidade. Temos em desenvolvimento os para-brisas mais leves, basicamente os para-brisas, acho que muita gente sabe, há quem não saiba, os para-brisas hoje em dia são normalmente 2 folhas de vidro com uma película plástica no meio, que é o PVB, que é aí que se introduz toda a tecnologia e tudo o que o vidro pode e não pode fazer. Basicamente o que nós estamos a fazer neste momento é reduzir a peça interior, a placa interior, na sua espessura, deixando a parte exterior com a espessura maior. Isto vai permitir que fique mais leve. Mais leve, vamos otimizar consumos e ajudar dessa forma. Na construção estamos também a apostar e já criamos um vidro novo que provém de 70% de material reciclado. Por isso, estes também são os nossos desafios no que diz respeito à sustentabilidade, que é sempre também um grande objetivo do nosso grupo. E apostar muito também no serviço móvel. Aquilo que há pouco dizia, é preciso que uma série de entidades depois queiram intervir nesse processo, porque senão só o processo tecnológico de ter o condutor a conduzir no simulador não chega, porque depois tudo o resto tem que chegar ao caminhão, por exemplo, no caminhão, mas também é verdade, isso também se aplica em ligeiros, em frotas, por isso, e isso também já temos agora para Lisboa e para o Porto mais equipas de serviço móvel a serem criadas, para conseguirmos também oferecer esse serviço de nós irmos ter com os clientes. E vai passar muito por aí, pelo menos o futuro próximo. Muito bem, muito obrigado aos 3. Ficamos aqui com 3 visões sobre, enfim, as frotas, a gestão de frotas, a mobilidade e os transportes. Muito obrigado. Muito obrigado.